Boa noite, amados. Estamos aqui nessa noite reunidos para poder cultuarmos o nosso Deus. É muito importante a gente estar sempre buscando a Deus, né? É uma alegria, a palavra de Deus diz que é uma alegria estar na casa do Senhor. E para nós é uma alegria sermos a casa do Senhor. E sabermos, a palavra de Deus fala que quando tiver dois ou mais reunidos no nome dEle, aí Ele está. Amém? E nós estamos aqui reunidos aqui em torno da palavra, mesmo você na minha casa, eu na minha casa, nós estamos reunidos através do mesmo Espírito, através da palavra de Deus, e de propósito, porque nós também temos nesse momento o propósito de estarmos adorando a Deus. O texto que eu quero meditar hoje com a igreja, ele vai estar lá no livro de Josué, capítulo 2, e a história de Raabe, né? Moisés havia morrido, Josué assumiu, né, a condução do povo, e agora Josué está colocando em plano a sua primeira empreitada. E a primeira empreitada de Josué era uma empreitada difícil, que Josué ele teria que conquistar a cidade de Jericó. Às vezes a gente fica pensando que Deus faz promessas para a gente, e só pelo fato de Deus prometer algo para a gente, nós já conquistamos aquilo. Pela fé nós já conquistamos, mas você tem que fazer esforço para se apossar daquilo. Tem um texto lá se eu não me engano, é Números 22, que fala assim que o povo de Israel já havia conquistado Ramote Gileade fazia 3 anos, mas só que eles não haviam se apropriado da terra. Então, você tendo a promessa de Deus na sua vida e você não se apropriar da promessa de Deus, é como se você não tivesse. Então, Deus prometeu para Israel que Israel sairia da terra do Egito, né, e herdaria uma terra, né? E foi a aliança que Deus fez com Moisés. Falou: Moisés, vocês vão sair do Egito e vão habitar na terra que eu prometi a Abraão. E essa empreitada começou com Moisés. E Josué agora está dando sequência a essa empreitada. E o primeiro adversário que Josué tinha pela frente era Jericó. Era o primeiro adversário que Josué tinha que vencer, era Jericó. E Josué trouxe alguns aprendizados de situações anteriores, né? E ele começou a colocar aqui em prática. E no capítulo 2, no versículo 1, diz assim que de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a primeira instrução de Moisés, né, é que foi separar, a primeira decisão dele foi separar os espias e instruir os espias para que eles fossem até Jericó. Então, o que ele está ensinando para a gente? Se a gente quer atingir algum objetivo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter informação, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter execução. Porque se eu tiver informação, se eu não tiver estratégia e se eu não executar, eu não vou conquistar nada. Então ele separa esses 2 homens e encaminha esses homens. Para quê? Para que você não pode mandar todo mundo ao mesmo tempo para poder conhecer algo. Você vai estar expondo todo o povo, todo o seu exército a uma situação que você não sabe qual é. Então, qual foi a orientação que ele deu? Vocês vão lá, saibam primeiro como é, saibam primeiro onde é, tenham informações de tudo, e depois que vocês souberem de tudo, aí eu vou tomar decisão, eu vou planejar para que a gente possa tomar a decisão correta. E assim eles fizeram. Mas um detalhe que Moisés manda é que eles vão em segredo. Então, às vezes, nós queremos conquistar algumas coisas, e para que nós conquistemos aquilo que nós queremos, nós temos que guardar o quê? Segredo. Não é tudo que você pode falar. Você tem planos teus que você pode falar com quem? Fala com Deus e com aqueles que dependem de você para a execução daquela obra. Josué não falou com ninguém, falou apenas com os 2 espias. E esses espias, eles foram, né? E aí, quando eles chegam lá em Jericó e vão para a casa da prostituta Raabe, né, para poder pousar ali, para poder passar a noite, o que aconteceu? Chegou ao rei a notícia
de que haviam chegado forasteiros na cidade. Então, tudo que acontecia na cidade passava pela entrada da cidade, que é onde morava o quê? A prostituta. Dali corriam todas as notícias, porque certamente ela não deveria morar sozinha, deveria ter mais gente. Certamente ela não deveria estar sozinha, deveria ter outras pessoas frequentando sempre aquele local. E as notícias passavam sempre por ali. E é interessante que o rei de Jericó, ele recebe alguma informação e manda, né, dizer a Raabe que que ele tinha tido informações, né, que havia homens na casa dela. E ele pede para que ela faça esses homens saírem da sua casa, né? Então ele diz assim: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então o rei sabia que havia pessoas ali na casa, em Jericó, espiando a terra, e eles estavam alojados na casa de Raabe. Então ele dá uma ordem para que Raabe coloque esses homens para fora. E é interessante que o rei não saiu invadindo a casa de Raabe. O rei falou que Raabe deveria colocar os homens para fora. E por que o rei não invadiu a casa de Raabe? Por causa do direito que nós temos, né, de termos a privacidade do nosso lar. Ninguém tem o direito de entrar na tua casa, nem na minha casa. Só entra na tua casa ou na minha casa quem eu deixo. E ninguém pode tirar, a não ser eu. Então o rei, respeitando esse direito que Raabe tinha e que nós temos, né, ele pede para que Raabe coloque para fora os homens que foram espiar a terra. E a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde se foram. Ide após eles depressa, porque o alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Então, ela deu uma direção falsa para os homens do rei, que eles deveriam tomar um caminho que os homens já haviam saído, né, para que eles saíssem a procurar pelos homens. Mas, na verdade, os homens, os espias, estavam dentro da casa de Raabe, e Raabe tratou de escondê-los. E uma coisa que chama a atenção, no versículo 7, fala assim: foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção tua nessa noite é com relação, nós já falamos na semana passada, mas nós estamos vivendo hoje, continuamos vivendo o mesmo clima, o mesmo pavor de antes, uns mais atenuados, outros menos atenuados, notícias desencontradas. A gente percebe que a Raabe, ela deu uma notícia desencontrada para os que iam procurar os espias, né? E tratou de esconder os espias. Então, hoje a gente está vivendo muito esse tempo no Brasil hoje, de notícias desencontradas e muita ocultação da verdade. Então, a verdade não estava em que aqueles espias tinham ido por onde ela disse que eles tinham ido. A verdade não estava naquilo que ela disse para o rei, que ela não sabia de onde eles eram, né? A verdade não estava, porque ela já tinha tido contato com eles. Então, hoje, a gente está assim vivendo no Brasil hoje, né, essa situação de você não saber ao certo como é que as coisas estão acontecendo. E é impressionante como é que quando a gente fica no meio de um furacão de notícias, de um furacão de situações como essa que a gente está vivendo, a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando espantado, a gente vai ficando com medo. E todas essas ações que a gente tem vivido hoje, você pode crer, meu amado, que são ações articuladas, são ações intencionais, não são ações à toa.
Então é para você ficar atento. Fica atento, não deixa o teu coração desmaiar. Não deixa o pânico entrar na tua vida, não deixa o medo entrar na tua vida. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não deixa essas coisas entrar no teu coração. Não gaste o teu tempo ouvindo notícias em televisão se você não tem estrutura. Não gaste o teu tempo vendo notícias em internet se você não tem estrutura. Se você não tem estrutura para poder ver essas coisas, se você não tem discernimento para ver essas coisas, procura se instruir com a palavra de Deus, porque é daí que vem o teu socorro. Eu sei que você sabe orar muito bem, você sabe interceder muito bem, e o que esse país hoje mais precisa é de intercessão sua e minha, de intercessão da igreja, porque o Brasil está vivendo momentos difíceis, e não é, amados, é o vírus, porque todo mundo está achando que é o vírus, mas o pior vírus que tem não é esse que você está ouvindo na televisão, é o vírus que está por trás desse vírus. Tem um vírus por trás desse vírus, e esse vírus é político. Então nós temos duas questões no Brasil hoje, uma questão é sanitária e outra questão é política. E a questão política é muito mais grave do que a questão sanitária. Nós estamos aí preocupados, então a mídia fica te massificando, massacrando você o tempo todo, né, atrás de vírus, adoecendo o povo, mas na verdade não é essa. Então nós estamos em momentos difíceis, né? E assim como Josué montou a sua estratégia para tomar Jericó, eu também percebo também que esse vírus também que colocaram no Brasil, que chegou no Brasil hoje, chegou no mundo, é uma estratégia também. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo vai voltar. E quando a gente começa a olhar esses acontecimentos, amados, a gente vai vendo que a volta de Cristo está muito perto. Está muito perto. As promessas que Deus fez, elas estão se cumprindo e agora com muito mais rapidez. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar orando. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo bom. Para quê? Para você se santificar, para você poder orar, para você buscar a Deus. É um tempo maravilhoso para isso. Para você interceder pela nação, porque a palavra de Deus diz que nós devemos interceder pelas autoridades constituídas, que sejam elas boas ou sejam elas ruins. Toda autoridade vem de quem? Vem de Deus. Que Deus, Ele que estabelece reis, Ele que tira reis. Deus é quem põe, Deus é quem tira. Então, nós podemos orar a Deus para que Deus possa fazer o quê? Para que Deus possa colocar alguém digno nesse país, de governar esse país, alguém que ande com a verdade, alguém que respeite o país, alguém que respeite aquilo que te pertence, porque o país pertence a você. O país não pertence ao Bolsonaro, o país não pertence ao Dória, o país não pertence ao Lula, o país pertence ao povo. E nós, como povo e povo de Deus, um povo especial nesse país, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser ignorantes, nós temos que discernir. A palavra de Deus diz que nós que temos o Espírito Santo de Deus, discernimos o tempo e o modo. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, conforme diz lá em Coríntios capítulo 2, que nós temos o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus discerne o natural e o espiritual. E nós temos o privilégio de termos o Espírito de Deus, podemos discernir o espiritual e o natural. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos a intimidade com Deus, para discernirmos o espiritual e o natural. Amém? E quem nos dá um exemplo de discernimento de espiritual e natural, quem é que nos dá esse exemplo? Raabe. Uma prostituta nos dá um exemplo bom de discernimento do natural e do espiritual. Então ela fala no versículo 8, ela fala assim... no versículo 8 fala assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha que coisa interessante, olha que declaração impressionante. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Eles já estavam governando Jericó? Não estavam governando Jericó. Eles já tinham se apossado de Jericó? Não, já não tinham se apossado de Jericó. Mas ela cria que aquela terra já não pertencia a eles. Aquela população que estava lá. Aquela terra pertencia ao povo de Deus. Então ela tinha o que ela tinha. E onde é que ela teve essa informação? Eu não sei onde ela teve essa informação. Mas eu sei que essa informação... a informação chega. Às vezes você não está nem buscando informação, mas a informação chega. E o texto diz assim, no versículo 9, e lhes disse:
Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então ela disse, olha, eu sei que Deus deu essa terra para vocês e porque Deus deu essa terra para vocês, o desânimo tomou conta do povo de Jericó. Amados, não deixa o desânimo tomar conta do teu coração. Não deixa o desânimo tomar conta do teu coração. Não se abata com esse momento que nós estamos vivendo. Não se abata. Não se abata. Não se abata com esse momento. Levanta os teus olhos, assim como o moço do profeta Eliseu fez. Geazi. Como é que ele fez? Ele acordou um dia de manhã, olhou a situação, se viu cercado, viu que o profeta estava cercado, olhou para o alto, viu, né, para onde os olhos dele alcançavam, viu acima do monte os soldados do inimigo dispostos a caçarem Eliseu, e diz para eles, e acorda Eliseu e fala, Eliseu, estamos perdidos, o exército deles é muito grande. E Eliseu, né, intercede a Deus e fala para Deus, Deus, abre os olhos dele para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo, com eles. Então, quando Geazi, ele eleva um pouco a visão dele, ele vê que acima daquela situação que ele estava vendo, uma situação acima, uma situação no alto, havia o quê? Um exército de Deus, que era bem maior do que o exército do inimigo. Então, a partir dali, Geazi ganha confiança, a fé cresce no coração de Geazi. Mas a primeira sensação que Geazi teve foi de pânico, de medo. E o medo e o pânico, ele te enfraquece. Então não deixa o medo e o pânico tomar conta do teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. E as vitórias também na tua vida vão sair do teu coração. Amém? As vitórias da tua vida vão sair do teu coração. Você vai declarar no teu coração, você vai determinar no teu coração e vai agir dessa maneira, de maneira que a vitória se manifeste através da tua fé. Amém? Então, essa mulher Raabe, ela diz para os espias, eu sei que o teu Deus, né? Que o teu Deus, ele tem infundido, né, pavor no coração do nosso povo. Né? E que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, não deixa que isso aconteça contigo. Não deixa que o pavor, não deixa que o medo faça você desanimar. Não é tempo de desanimar. É tempo de você se animar. É tempo de você lutar. É tempo de você puxar da tua espada e lutar, amado. E a tua espada, amado, é a palavra de Deus. A tua espada é a fé. É tempo de você lutar. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Então as informações chegaram para ela. Ela recebeu informações, né? Que Deus havia secado as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Então eles sabiam que os judeus, eles tinham já vencido Sehon, eles tinham vencido Og, né? E agora estavam próximo de Jericó. Então eles pensavam que no coração deles, o próximo somos nós. Como é que nós vamos resistir, né, a um povo que abriu o Mar Vermelho, passou pelo Mar Vermelho, com os pés a seco, chegou no deserto, vem caminhando pelo deserto, não tem rei, não tem ninguém, né, junto com eles, não tem estrutura governamental nenhuma, e esse povo
venceu a Seom e venceu Og. Então esse povo deve ser um povo sobrenatural. Então o que colocava pavor no coração daqueles homens era a sobrenaturalidade de Deus na vida de Israel. O que vai fazer, amados, o mundo tremer à sua frente é a sobrenaturalidade de Deus na tua vida. Quando nós começarmos a andar no sobrenatural, né, o mundo, o inimigo, ele vai tremer diante de você. Os inimigos tremiam diante de Israel porque eles sabiam que havia sobre Israel um Deus operando, um Deus dando direção para Israel. E é o mesmo Deus, amado, que dá direção para você, é o mesmo Deus que dá direção para mim. E o inimigo das nossas almas, ele tem que tremer da gente, né? Nós trememos dele. E quando eu falo isso, eu falo para que a gente tenha o que? Discernimento, porque essa situação que existe no Brasil hoje não é uma situação simplesmente natural, é uma situação sobrenatural. É uma situação sobrenatural, porque na verdade o que o inimigo quer fazer, amado? O inimigo tenta tomar o Brasil, e tomando o Brasil, vai colocar todo mundo dentro das suas casas como nós estamos hoje, com as igrejas fechadas. Então isso é tempo para a gente poder refletir. Não é simplesmente uma situação natural, não é o que está em jogo, não é um vírus. Um vírus. A questão não é sanitária, a questão é muito maior, é política. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, a gente tem que ter discernimento. Se você não tem discernimento, comece a orar a Deus, comece a pedir para Deus discernimento e não cesse de orar, se puder, dia e noite, pelas autoridades e pelo nosso país, porque o nosso país está atravessando um momento muito sério e é um risco. Eu não estou querendo te preocupar com isso, estou querendo chamar a tua atenção para isso, porque o brasileiro, ele anda meio distraído. Ele está achando, enquanto ele está achando que esse tempo é tempo dele ficar em casa, né, relaxando, vendo televisão, jogando, fazendo isso, fazendo aquilo, não é, amado. Não é, é tempo de quarentena. Por incrível que pareça, amado, toda a quarentena que houve na Bíblia, depois da quarentena que houve, sabe o que havia depois da quarentena? Transformação. Então, após essa quarentena, amado, vai vir uma transformação no Brasil. Qual é a transformação? Nós não sabemos, mas como filhos de Deus, nós temos que saber discernir o tempo e o modo das coisas. E o tempo que a gente está passando é tempo difícil. É tempo difícil, vocês não têm nem noção, porque nós estamos aqui distraídos. E Jesus disse para que nós não fiquemos distraídos. Não se distraiam. Orai e vigiai. Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Orai e vigiai. Jesus não manda a gente se distrair, manda a gente orar e vigiar. Então, pode ser que nós estejamos orando, preocupados com o vírus, mas o problema não é o vírus. Não é o vírus uma causa sanitária. É o vírus político. Esse vírus é pior do que a causa sanitária. Coisas absurdas têm acontecido no Brasil. Não sei se vocês têm acompanhado, mas coisas absurdas têm acontecido. Mas não cabe aqui nessa noite a gente está falando sobre isso. Nós estamos aqui para poder falar sobre Raabe, né? O discernimento espiritual que Raabe teve. Amém? Então, Raabe, ela, no versículo 10, ela fala, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Então, ela vai dando um testemunho daquilo que ela tem ouvido, né? Então, já tinha chegado até Jericó, né? As proezas que Deus houvera feito na saída do povo de Israel e pelo meio do caminho até chegar a Jericó. E o povo estava morrendo de medo e por isso estava desanimado, não tinha força, porque eles sabiam que certamente enfrentando o povo de Israel eles iriam perder. Diferente da sua convicção e da minha convicção, que nós sabemos que quando nós enfrentamos o inimigo, nós vencemos. Amém? A tua fé, a tua convicção tem que ser tão forte a ponto de deixar o inimigo desanimado, deixar o inimigo enfraquecido. A tua convicção é que vai enfraquecer o inimigo. Se você não tiver convicção, se você não tiver fé, você não vai conseguir desanimar o inimigo, e o inimigo fortalecido, ele vai perturbar a tua vida, ele vai trazer transtorno na tua vida, ele vai trazer desassossego na tua vida, podendo te levar até, amados, a morte. Alguém desanimado no meio de uma batalha pode perder a sua vida. Quem vai vencer no meio de uma batalha é quem tiver o quê? Disposto a lutar, quem tiver força para lutar. E uma pessoa desanimada não tem força para lutar.
Eu já falei aqui outro dia sobre Davi, quando Davi chegou no campo de batalha, diante do exército lá dos filisteus, ele falou: Saul, não deixa o povo desanimado, não desanime o coração do povo, porque Davi sabia que o povo com o coração desanimado é um povo propenso à derrota. Se o teu coração ficar desanimado, amado, você está propenso à derrota. Se o meu coração ficar desanimado, eu estou propenso à derrota. Não deixe o teu coração ficar desanimado. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Voltando para a palavra, no versículo 11, ele fala: ouvindo isso, desmaiou-nos do coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Então, amados, a presença de Israel em Jericó, o próximo a Jericó, tirava o ânimo, mas a presença de Deus no nosso coração nos dá ânimo. A presença de Deus no povo de Israel dava ânimo, né? Então, é nesse ânimo que nós temos que nos apegarmos em todas as nossas batalhas. Que esse ânimo seu, que Deus dá para você, que Deus dá para mim, é esse ânimo que vai nos levar, que vai nos conduzir à vitória. Amém? E ele fala assim no versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então agora, Raabe, depois de esconder os espias que Josué havia mandado, ela agora está falando com eles, com os espias: jurai-me, jurem-me, vos peço, pelo Senhor. E ela pede que eles jurem por Deus, me jurem por Deus, que assim como usei de misericórdia para com vocês, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Amados, aqui tem uma lição para a gente, que deve ser o quê? Amigo da misericórdia. O que ela está dizendo? Sejam amigos da misericórdia. Quando vocês precisaram de misericórdia, eu tive misericórdia com vocês. Eu quero que vocês me garantam que eu, precisando de misericórdia, que eu vou ter a misericórdia de vocês. Eu quero que vocês me jurem isso. E no versículo 3 diz assim, voltando, vou ler o 12 novamente. Ele fala assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amém? Então ela está dizendo aqui: olha, assim como eu tive misericórdia de vocês, eu quero que vocês tenham misericórdia de mim, e que vocês me deem um sinal, né? Que vocês vão ter essa misericórdia, que nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer com os meus pais, nada vai acontecer com a minha família. E no versículo 14 fala assim: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes nossa missão. Então o que eles estão dizendo? Que a minha vida vai responder pela minha vida, pela sua vida, né? Se eu não, perdão, ele fala assim: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. Ou seja, se você ficar quieta, a minha vida vai responder pela vida de vocês. Se vocês morrerem, que eu morra também. Se houver qualquer coisa com vocês, que Deus, com quem nós fizemos essa aliança, com quem nós fizemos esse juramento, que tire a minha vida. E ela sabia, amado, que aquilo era uma coisa possível. Tanto é que ela não pediu que eles jurassem por qualquer outra coisa. Pediu que elas jurassem pelo Senhor. Então eles juram pelo Senhor. E baseado nisso, né, desse juramento, eles falam o seguinte: olha, o que eu posso fazer com vocês é o seguinte: a minha vida vai ser dada pela tua vida. Se você perder a tua vida, que Deus tire a minha. Que Deus tire a minha vida. Agora, uma lição que fica para a gente, amado, voltando lá no versículo 12, e que quando ela fala que agora jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. De repente, amados, essa palavra é uma palavra para você poder meditar nessa noite. De repente, Deus está falando contigo que tem pessoas que têm agido contigo com misericórdia, e você não tem tido com as pessoas a mesma misericórdia. Ou as pessoas têm sido misericordiosas contigo e você não tem tido essa misericórdia no teu coração. E misericórdia, amado, quer dizer você se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo.
Então, ela está chamando a atenção para algo importante. Eu me coloquei no lugar de vocês. Coloquei a minha vida, minha cabeça a prêmio. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte, é a garantia de que vocês invadindo Jericó, vocês tomando Jericó, que vocês me deixem livre, a minha família, e me deem segurança. E assim eles se comprometeram, assim eles juraram. E aí no versículo 15, amado, diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E não recolheres em casa contigo a seu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então, quando você, amado, contrata alguma coisa com alguém, isso que você contrata, isso que você combina, tem que ficar muito bem combinado. Porque às vezes a gente combina as coisas com as pessoas, não somos claros na nossa forma de falar. As pessoas, pelo fato de nós não sermos claros, também não entendem também de uma maneira clara também, e acaba gerando o quê? Confusão. Então ele está dizendo para ela o seguinte: olha, eu fico desobrigado do juramento que eu fiz contigo, se você não agir. Então foi uma condição deles para ela, porque podia ser que no momento em que o povo de Israel invadisse Jericó, né, eles não soubessem onde eles estavam. Se não soubessem a localização, o que poderia acontecer? Eles poderiam matar os seus pais, poderiam matar a sua família. Então, qual foi a orientação que ele deu? Ele falou assim, olha, versículo 17, disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio da escarlata à janela por onde nós nos fizeste descer. Então, qual vai ser o combinado? O combinado é que quando nós chegarmos a Jericó, para tomarmos Jericó, qual vai ser o sinal? Qual vai ser o sinal? Qual vai ser o código? O código é que na sua janela vai ter uma fita vermelha. E aí o povo de Israel, e eu vou passar essa informação para o povo de Israel. Então, quando o exército invadir Jericó, eles saberão que nesse local, onde está essa fita, está você e a tua família. Se chegarem lá e não estiverem dispersos, vocês não vão serem salvos. E para a gente também isso aí é um ensinamento, amados. Porque às vezes, o que ele está falando? Olha, tem uma condição, você está falando de salvação de família, você está falando de salvação sua, você está falando de guardar vocês. Mas para guardar vocês, eu preciso que vocês não fiquem dispersos. Que vocês se concentrem, que vocês fiquem em casa. Num determinado setor. Porque ali, vocês estando ali, nós poderemos saber onde vocês estão. E o sinal vai ser o quê? Vai ser a fita vermelha pendurada na janela. E essa fita vermelha, amada, ela tinha um simbolismo. Qual é o simbolismo dessa fita vermelha? Essa fita vermelha tinha o mesmo simbolismo do sangue que foi passado aqui nos umbrais da porta lá no Egito. E quando o anjo da morte chegou, e naquelas casas onde tinham a fita vermelha, quando tinha o sangue nos umbrais, eles não tocavam nas vidas. Então, essa fita vermelha, ela tem esse mesmo simbolismo. Essa fita vermelha simboliza o quê? O sangue de Jesus que foi colocado sobre a tua vida e sobre a minha vida. E é onde Jesus diz que ainda que nós morramos, nós ressuscitaremos. Então, a morte não vai ter vitória sobre você, a morte não vai ter vitória sobre mim. Amém? Por causa desse sangue de Jesus que está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, Raabe, ela foi privilegiada pelo fato dela ter essa fita vermelha na janela, como se fosse o sangue de Jesus sobre a vida dela, que não permitiu que a morte entrasse na casa dela, nem sobre ela, nem sobre a sua família. Então, o versículo 18 diz assim: se vindo nós à terra,
não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai? Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Então, se você não cumpriu o estabelecido entre nós, e alguém da tua família sair e morrer, a culpa não vai ser minha. Quem vai responder pela morte dele, quem é? É você. Não somos nós, né? Ele fala assim, no mesmo versículo 19, ele fala assim: e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então a gente vai estar vendo que quando ele usa o termo aqui do sangue, está ligando aquela fita vermelha, ligando aquela fita ao simbolismo do sangue de Cristo, que nos purifica e nos dá vida. Aquela fita tem o mesmo simbolismo, de dar vida para ela e para a família. Aquela fita, aquele simbolismo do sangue, era o simbolismo de que o sangue de Jesus estaria garantindo a vida dela e da família. E por causa disso, amado, por causa dessa aliança que Raabe fez com Israel, né? Na verdade, nem com Israel, fez com o rei de Israel, né? Ela fez uma aliança com o rei de Israel, né? O rei não estava nem governando ainda, mas eu creio que da mesma forma como ela viu, né, como ela sabia que Israel já tinha tomado posse de Jericó sem nem ter lutado, como é que você pode saber algo que ainda não aconteceu? É pela fé. Lá em Romanos 4, 27, fala assim, que Deus traz à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Ela disse, olha, eu sei que vocês já tomaram Jericó. Eu sei. Como é que ela sabia? Pela fé. Ela cria nisso. Então, você vai conquistar as coisas na tua vida pela fé. As vitórias vão ser conquistadas pela fé. A tua vida, a tua salvação vai ser conquistada como? Pela fé. Pela fé. A tua vida vai ser conquistada como? Pela fé e por onde e com quem você está andando. Se ela tivesse feito uma aliança com o rei dela, possivelmente ela teria morrido, mas ela fez aliança com o rei de Israel. E quando nós fazemos aliança com o rei de Israel, que é Jesus, esse rei, ele guarda as nossas vidas. Então é importante nós fazermos aliança com o rei de Israel e guardarmos essa aliança, porque os espias disseram, olha, se vocês ficarem dentro, né, debaixo daquilo que é estabelecido pelo contrato, pela promessa, pela nossa aliança, você vai ter vida. Mas se você sair fora da aliança, você perde a vida de vocês. E se você sair fora da aliança e perder a sua vida, é responsabilidade sua. Por isso, amado, você que tem aliança com Cristo, você tem que guardar os limites da tua aliança, para que você não saia fora da tua aliança e venha morrer. Amém? Guarda os limites da tua aliança com Jesus, guarda a tua salvação, guarda o teu coração, para que não venha o inimigo e te roube. Jesus manda que nós guardemos a nossa coroa, para que o inimigo não venha e roube. Amém? Então você tem uma coroa, Deus tem para você uma coroa. Não deixe que o inimigo roube a tua coroa. Não deixe que o desânimo leve você a perder a sua coroa. Não se distraia. Não tenha medo, não tenha pânico, mas tenha coragem, tenha fé. Guarde o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Amém? Seguindo aqui no versículo 20, fala assim, também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, conforme combinado com ela, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? A posição daquela mulher, Raabe, fez com que os espias tivessem certeza, tivessem convicção da vitória. Deus vai usar o adversário para confirmar a sua vitória contra ele, amém?
Quando eles chegaram naquele lugar, eles eram adversários. E o próprio adversário veio dizer para os espias: essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês. Deus deu uma terra para você. Deus deu uma promessa para você. Guarda a promessa que Deus fez para você no teu coração, amados. Guarda e se aposse dela. Não largue, não desanime. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não falou que você você estaria livre de ter aflição. Jesus não disse que você estaria livre de ter luta, mas Ele confirmou o que para você? Que você venceria. Amém? Você venceria. Então guarde isso no teu coração, guarde essa palavra de vitória para o teu coração, guarde essa palavra de ânimo para o teu coração. Não cesse de orar pela nação, não cesse de orar pela igreja, não cesse de orar pelas nossas vidas, porque nós estamos vivendo momentos importantes nesse país. E no mundo, não apenas a nível de Brasil, mas ora pelo mundo, amada, ora pelo mundo, porque o inimigo ele está aí ao redor, rugindo como leão, procurando alguém para que ele possa tragar. Se ele chegar no Brasil e encontrar as portas fechadas, ele não vai ter guarida, né? Ele vai pegar aqueles que são fracos, mas nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós vamos estar de joelho, dobrado, orando e jejuando por essa nação, orando e jejuando pela igreja, orando e jejuando pelo mundo. Nós precisamos orar e precisamos jejuar. Eu espero que vocês, amados, sempre que você está gastando em casa, não fique disperso, não fique procurando dar risada. É um tempo, amado, de quarentena. É um tempo de quarentena. Se o governo determinou uma quarentena preocupado com uma coisa, mas de certa forma, a palavra de Deus diz que todo mal, Deus transforma em bem. Isso é um momento ruim para a gente, é um momento ruim para a nação, é um momento ruim para todo mundo, mas esse momento pode ser transformado em bênção na tua vida e em bênção na minha vida. Porque a palavra de Deus fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza, tenho convicção de que esse momento vai cooperar para o seu bem, esse momento vai cooperar para o meu bem, e esse momento vai cooperar para o bem da nação e da igreja, em nome de Jesus.